Olá, eu sou a Cláudia Camargo, consultora de RH, e hoje venho trazer para vocês a palestra online Como construir um roteiro de entrevista para seleção direcionado para análise. E quais os objetivos desta palestra? Eu vou te mostrar as 3 fases da entrevista e a estrutura de perguntas que utilizo para guiar esse trabalho. Você receberá dicas importantes para evitar pontos cegos do processo. E por último, saberá como reunir as informações da entrevista no quadro de análise. Obrigado pela presença e sejam todos bem-vindos. Eu quero começar te fazendo algumas perguntas. Como você se organiza para realizar a entrevista? Você já possui uma sequência de perguntas ou deixa fluir as perguntas na hora? Durante a entrevista, onde costuma anotar pontos importantes mencionados pelo candidato? Já aconteceu com você? Entrevistar e depois que o candidato saiu, lembrar-se de algo que deveria ter perguntado? E se de repente um diretor te chama de surpresa para entrevistar alguém, uma indicação dele, por exemplo? Ou ter que entrevistar alguém sem o currículo? Já aconteceu? Se já, como fez para lidar com a situação? Compartilhe comigo nos comentários. Eu costumo comparar o roteiro de entrevista que criei com esta imagem. Eu sou o observador, que utilizo o óculos, roteiro, para direcionar o meu olhar e perceber os detalhes do cenário, candidato. É como na imagem, a cidade está em pleno movimento, tudo acontecendo ao mesmo tempo e são tantas coisas para observar. As pessoas também são assim. Quando estou na frente de alguém, é todo um cenário acontecendo. A fala, comportamento, postura, visual. À medida que direciono o óculos, que nesse caso seria o roteiro, para um determinado ponto, consigo perceber melhor sua história, anseios, expectativa, enfim, seu momento de vida. Esse roteiro de entrevista, ele vai te trazer organização, foco, agilidade, praticidade, clareza nas anotações, ampliação de dados, eficiência e um melhor atendimento. Eu separei este material em 3 fases. A primeira, preparação, a segunda, entrevista, a terceira, finalização. Então vamos entender agora a primeira fase, preparação, que vai do agendamento ao dia da entrevista. E o que compreende esta primeira fase? O agendamento, a impressão dos currículos, o local da entrevista e o estar presente. Neste slide eu mostro a minha planilha de agendamento. E o que é que tem nela? Vamos supor que eu marquei algumas entrevistas para amanhã. Então, eu venho nessa planilha, informo o nome, o e-mail e o telefone do candidato no horário em que foi marcado. Eu costumo marcar de meia e meia hora, porque geralmente uma entrevista leva de 20 a 30 minutos. Este campo observação serve para fazer alguma anotação na hora ou depois, exemplo, candidato não compareceu ou candidato não se enquadra e assim por diante. Geralmente costumo marcar entrevistas para uma determinada função no mesmo dia, para focar melhor. Então, por isso, tem a função ali em cima, porque todas as entrevistas marcadas são para o mesmo cargo. Mas, Cláudia, e se eu faço entrevistas de cargos diferentes no mesmo dia? Neste caso, é só retirar o campo função de cima e abrir mais uma coluna para a função na planilha, ok? Então, no meu arquivo de agendamento do Excel vai ter uma aba onde salvo estes agendamentos diários, um abaixo do outro, e quando eu for imprimir, eu seleciono somente a planilha do dia e imprimo. É importante que você, após o dia de entrevistas, retorne e digite na planilha as anotações que fez no campo observação. Neste mesmo arquivo de Excel, eu tenho uma segunda aba chamada Relatório, onde eu copio e colo as informações, uma na sequência da outra, para gerar um relatório geral. E é nela onde eu filtro todas as informações ao longo do trabalho. Um exemplo, quantas entrevistas realizou ao longo do ano? Quais foram os cargos? Quantas pessoas não compareceram?
ou de repente aparece algum candidato que você lembra do nome, é só vir aqui e filtrar para ver o que houve da outra vez que ele veio. Por isso que é importante planilhar as observações, não deixe somente na escrita. E assim vai. O bom é que você terá a resposta na ponta da língua quando perguntarem por que é só vir aqui e filtrar na segunda aba, certo? Após agendar, imprima o agendamento do dia, os currículos das pessoas confirmadas e os roteiros. Vou falar disso na segunda fase. Não vai deixar para imprimir no dia em que for usar. Imprima um dia antes, porque se algo ocorrer, exemplo, o impressor estragou, sem toner ou qualquer outra coisa, isso não vai comprometer o seu trabalho. Quanto ao local, escolha um local livre de interferências, é primordial um ambiente reservado. Não tem nada mais desagradável do que entrevistar alguém em local aberto, com várias outras pessoas passando atrás, tirando a sua atenção e deixando o candidato mais tímido nas respostas. O ideal é que ele se sinta confortável para expor todo o seu potencial e à vontade para responder às suas perguntas. E o que seria esse estar presente, que eu falei no começo? No dia da entrevista, é imprescindível que você mantenha a sua atenção no presente e esteja aberto para explorar os seus sentidos. Vá além. Antes de encontrar o candidato, tenha estes 3 verbos em mente. Veja, ouça, sinta. Veja. Desde o primeiro momento, é importante que se olhe para o outro de uma maneira agradável, para não inibir. Enxergue o outro na sua totalidade. Qual é a sua postura? De que forma gesticula, a maneira como fala, olha, anda? O que o visual e o comportamento da pessoa te mostra? Ouça. Qual é a altura da voz? Qual o tom? Ao falar é agitado, lento ou fala pausadamente? É objetivo ou enrola para expor algo? Pensa muito para falar? O que está dizendo combina com o que sente e vê? Entenda as entrelinhas. Muito se diz por trás das palavras. Sinta. Ao entrar em contato com o entrevistado, o que sente? Você percebeu algo? Compreendeu sua história, o momento em que vive e o que busca para o futuro? Tem algo estranho? Qual a energia que essa pessoa transmite? Recapitulando até aqui, você entendeu o conceito do roteiro e como se preparar desde a organização até a abertura de percepção com os 3 verbos: ver, ouvir, sentir. Tenha um ótimo dia e eu te espero no próximo vídeo.